Esse é o canal oficial de cortes do Papo com Stuart. Se você tem interesse em mais conteúdos como esse, se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like e bora pro corte. E olhando um pouco para trás, qual foi o seu maior erro, os maiores erros na sua trajetória como empreendedor, da Alugator e tudo mais, e os principais acertos também? Isso não dava nem um podcast, dava uma série. Dava uma série, a gente podia gravar uma série aqui com 200 temporadas. Mas, cara, se eu tiver que escolher foi o momento em que a gente não ignorou, mas que a gente errou na cultura da empresa. A gente contratou pessoas que não tinham a ver com a nossa cultura, a gente olhou para as competências técnicas dessas pessoas, a gente buscou essas pessoas pelas competências técnicas, a gente avaliou errado a adesão cultural dessas pessoas e até assim, a gente avaliou meio que com viés de confirmação, tipo, esse cara é um gênio, lógico que ele vai ter nossa cultura, né? E essas pessoas entraram, a nossa cultura desandou e foi o momento que o Alugator mais passou perto de morrer. Porque o que mata uma startup não é grana. Não é startup, não quebra por causa de dinheiro. Porque ninguém gasta dinheiro que não tem. Não tem como você ficar devendo se você não tem dinheiro. Startup não tem grana, então startup não fica devendo. Né? Você não gasta dinheiro que você não tem. Startup quebra por causa de gente. Saca? E nessa época a gente desandou no lado gente e quase que tudo foi em vão. Quase que tudo ruiu. Então, disparado, o maior erro foi esse. Você comentou aí, né, que contratou com base na competência e depois viu que a cultura não tinha aquele fit, né? Quando, na verdade, competência, a parte técnica, se a pessoa for boa, a gente consegue treinar. A pessoa aprende. Total. Então, você tem que buscar a pessoa com base na cultura, nos valores que vocês têm em comum e a técnica, a competência, total, você treina depois, né? E aí, falando um pouco disso também, de cultura e tudo mais, como que você enxerga isso na prática e aplica isso no dia a dia de fato construir uma cultura sólida, trazer pessoas alinhadas e como que isso pode te ajudar a chegar mais longe? Cara, eu gosto muito daquela definição de cultura que fala que cultura é o que acontece quando você não está olhando. Sabe? Então eu tô aqui agora gravando com você. O que está acontecendo lá no Pantanal, eu não tô vendo. Então aquilo que é de fato a cultura do Alugator. Então esse ano, por exemplo, a gente bateu uma meta espetacular no Alugator Invest lá em abril, e foi muito legal que a gente fez uma comemoraçãozinha lá em casa de noite com alguns membros da empresa, e aí eu comecei a andar lá em casa, estavam os grupinhos assim, uma galera conversando aqui, e outro grupinho conversando aqui, outro grupinho conversando aqui, e eu ia ouvir nas conversas, eu via eles contando de um monte de coisa que eu não tava vendo, porque tava todo mundo de home office. Né? E aí os caras falando, ontem nós ficamos até tantas horas bolando esse plano, nós fizemos isso, nós fizemos isso e aquilo, e eu não precisei pedir pra ninguém fazer nada disso, eles fizeram porque isso é deles, saca? Então, como que você faz isso? A primeira coisa sendo lá no comecinho, sendo o exemplo da cultura que você quer criar. Né? Então, por exemplo, o Alugator a gente sempre teve uma cultura de trabalho. Nossa cultura começou, eram dois valores principais: trabalhar muito duro e se divertir muito, fazer com que a jornada seja divertida e não aquela coisa de, sei lá, vou vender minha vida para o mercado financeiro e com 40 anos eu tô multimilionário, mas eu tô depressivo, com a saúde ruim e tal. Então, desde o começo, eu trabalhava aos montes e eu me divertia aos montes também. Eu fazia piada, eu ria, eu brincava, eu bebia com a galera, esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto, dar esses exemplos. O segundo, deixar isso escrito, deixar isso claro, mostrar para as pessoas, nossos valores são esses, é isso aqui, tal. O terceiro, contratar os valores que você quer. Então, por exemplo, eu sempre fui um cara desorganizado, mas eu queria uma empresa de pessoas organizadas. Então, o que eu fiz? Comecei a contratar gente organizada pra caramba. Porque essas pessoas não só me fizeram ser um cara mais organizado, como criaram uma cultura de pessoas organizadas dentro do nosso ambiente de trabalho. Promover as pessoas que estão, dar mérito para as pessoas que têm adesão nesses valores e demitir quem está desalinhado. Eu acho que é assim que se cria uma grande cultura. E, sobretudo, cara, não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dor. Se chegou na cultura, a cultura tem que ser superior, isso tem que estar claro para todo mundo, saca? Você tem um cara que ele é sensacional, um funcionário que entrega muito, ele gera um resultado absurdo, tá? O cara é muito bom tecnicamente, entrega demais, mas ele desalinhou com a cultura, cara, não tem conversa, ele não pode ficar lá dentro.
saca? Você tem uma vaga lá, eu, por exemplo, agora fiquei 3 meses, velho, 3, 4 meses para contratar um CTO. Cara, foi um parto. Doeu muito, eu vi essa dor. Toda semana vinham todos os meus liderados, que estão em posição de gestão, vinham conversar comigo e falar que estavam precisando de um CTO. E eu tinha vários candidatos bons, saca? Mas eu não tinha o candidato que tinha tudo que eu precisava para aquela vaga. Então, então não adianta. Eu não vou preencher ali para resolver um problema de 3 meses, de 6 meses. Eu vou preencher para pensar nos próximos 10, 15 anos. Então, é esse o ponto. Assim, não importa qual seja a dor, não importa qual seja o problema, ele sempre tem que ser menor do que cuidar da cultura. Perfeito. E quando você tem uma equipe também com a cultura muito alinhada, muitas vezes essas pessoas, na hora que enxerga alguém fazendo alguma coisa que vai contra os valores da empresa, que vai contra aquela cultura, essas pessoas mesmo já começam a expulsar essa pessoa naturalmente assim, do processo, até que ela vai ver que realmente esse lugar aqui não é para mim, melhor procurar um lugar que eu me encaixo melhor, né? Se você gostou desse corte, provavelmente você vai gostar de algum desses outros 2 que estão aparecendo aí na tela para você. Então lembra de deixar um comentário falando o que você achou, alguma sugestão de convidado também e deixa seu like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo corte.